Fui multado? Nesse vídeo você vai descobrir como recorrer e anular a multa. Antes de você saber como recorrer, você vai entender por que é tão possível anular uma multa. Quando um condutor comete uma infração, há duas maneiras de ocorrer a autuação, ou seja, de ocorrer o registro de cometimento dessa infração. Ou é através de um equipamento eletrônico, como por exemplo um radar, ou através de um agente de trânsito. Se a infração é registrada por um equipamento eletrônico, os dados da infração, como placa, modelo do veículo, local, hora, tipo de infração e etc., são enviados automaticamente para o sistema do órgão de trânsito. Agora, quando é um agente de trânsito que flagra essa infração, o registro pode ser feito através de tablet ou através de papel, que é o chamado auto de infração. Em ambos, é o agente que deve informar a placa, o modelo do veículo, local, hora, tipo de infração, enfim. Se esse registro ocorre através de um tablet, essas informações são enviadas diretamente para o órgão, mas se for realizado através de papel, esse auto de infração precisa ser entregue no órgão autuador para que outro agente, ou seja, outro funcionário desse órgão, digite para cadastrá-lo no sistema. Esse agente que cadastra a infração, ele não observa se ocorreu algum erro no registro da infração e, por vezes, também acaba cometendo erros ao digitá-la. Ou seja, pode haver inúmeras falhas em qualquer uma das fases desse procedimento. E aí você pode estar se perguntando, tá? Mas e o que isso tem a ver com o meu recurso? O que tem a ver é que todo esse processo, ou seja, desde o registro da infração até a emissão de notificação, prazos de defesa, recurso, julgamento, não podem ser feitos de qualquer jeito. Existem regras claras a serem seguidas pelo órgão. Essas regras estão descritas no Código de Trânsito Brasileiro, nas resoluções, deliberações, portarias e manuais. São tantos tipos de infrações e regras que é muito fácil e muito comum que os órgãos cometam erros. Você sabia, por exemplo, que se o registro de uma infração foi realizado por um equipamento eletrônico, esse equipamento eletrônico precisa ter passado periodicamente por uma avaliação do metro e ter sido aprovado? Pois é, caso contrário, a multa não poderá ser aplicada. Você sabia também que se o registro de uma infração foi realizado por um agente, caso ele tenha informado algum dado errado, ou não tenha seguido o passo a passo exato dos manuais de trânsito, a multa não poderá ser aplicada? O mesmo acontece caso tenha ocorrido qualquer erro no cadastramento da infração, na notificação, nos prazos, no julgamento, ou seja, os erros do órgão de trânsito fazem com que a infração tenha que ser cancelada e, como consequência, você não pode ser multado e não pode ter adição de pontos no seu prontuário. Antes de você iniciar o seu recurso, é importante que a primeira coisa que você faça seja observar a notificação de autuação, ou seja, nessa notificação você vai verificar qual foi o órgão que te autuou. Isso é muito importante porque tem muita gente que pensa que todas as infrações são registradas pelo Detran. E na realidade, as infrações podem ser registradas por prefeituras, por órgãos estaduais, como o DER, como o Detran, por órgãos federais, como o DENIT, como a PRF. Enfim, são muitos órgãos autuadores e cada um responde pelas suas autuações, ou seja, o único órgão que pode anular uma infração é o órgão que registrou essa infração. Então, para que você não se confunda, observe sempre a notificação. E é importante que você saiba que quando uma infração é registrada, a primeira notificação que você recebe é a notificação de autuação. Nessa notificação, você toma ciência de que ocorreu uma infração, além de ter um prazo para que você apresente a defesa prévia. Essa defesa é julgada pelo diretor do órgão e ainda não há uma cobrança de multa e nem a adição de pontos no seu prontuário nessa fase. Agora, caso a sua defesa não seja aceita, ou seja, seja indeferida, ou você não apresente defesa, você vai receber a notificação de imposição da penalidade. Essa penalidade é a multa e junto com ela vem os pontos. Nessa notificação vai conter o prazo para pagamento da multa e os pontos já vão constar no seu prontuário, além de um prazo para apresentar recurso em primeira instância, ou seja, apresentar recurso para jare. Cada órgão autuador possui a sua própria jare, ou seja, uma junta de julgadores. Nessa fase aqui já não é mais uma pessoa que julga, é um grupo de pessoas, tá? E aqui tem uma curiosidade muito interessante, aliás, porque a gente sempre recebe dos nossos clientes a seguinte pergunta: eu posso fazer o pagamento da multa mesmo recorrendo? Muita gente tem essa dúvida.
O que acontece? Se você precisar, por exemplo, transferir a propriedade de um veículo, porque nessa situação é obrigatória a quitação dos débitos, você pode sim pagar a multa e se o recurso for aceito, você solicita o ressarcimento dessa multa, tá? Isso é garantido por lei. Agora, se você fizer o pagamento da multa e o seu recurso for negado, aí o pagamento já vai ter sido feito e você não vai ter mais nenhum outro débito para pagar em relação a essa mesma multa, tá? O fato de você pagar a multa não significa que você concorda com a aplicação dessa penalidade. Então, você pode sim pagar uma multa e recorrer tranquilamente. Uma coisa não impede a outra. E se você não apresentar recurso, ou se esse recurso a jare for indeferido, ou seja, recusado, você vai receber uma notificação de mantimento da penalidade, que vai conter um prazo para você apresentar recurso em segunda instância, ou seja, ao CETRAN. O CETRAN é um conselho estadual de trânsito e esse conselho julga recursos de todos os órgãos de trânsito dentro do estado. Se você não apresentar recurso ao CETRAN ou se esse for indeferido, for recusado, vai ocorrer o que a gente chama de trânsito em julgado, ou seja, significa que você não vai ter mais qualquer prazo para apresentação de recurso. Então, o CETRAN é a sua última possibilidade de anular a penalidade de multa. E aí vem a seguinte dúvida: então depois do trânsito em julgado não há mais nada que possa ser feito? E para te responder essa pergunta eu vou relembrar alguns casos de clientes aqui da Regulariza. Acontece com muita frequência, mas muita frequência mesmo, de clientes nos procurarem depois que já perderam todos os prazos. E aí a nossa equipe analisa e verifica que a multa deveria ter sido anulada. Mas geralmente o cliente pegou algum modelo de recurso pronto na internet ou procurou um advogado que não possuía conhecimento específico em legislação de trânsito, ou até mesmo alguns clientes contratam um despachante, que não necessariamente é o profissional com conhecimento adequado para fazer um recurso de multa, e por isso não obtiveram sucesso. Nesses casos, o que nós fazemos é apresentar um recurso intempestivo, ou seja, um recurso fora de prazo, e esse recurso precisa ser muito bem feito, porque é a última chance de conseguirmos um resultado positivo. Por isso, precisamos nos aprofundar muito nos argumentos, nas provas e nos fundamentos legais, ou seja, nos fundamentos de lei, para conseguirmos anular a multa. Para começar a escrever o seu recurso, é necessário que antes você busque por erros cometidos pelo órgão. Lembrando que os órgãos não analisam seus atos, ou seja, eles não verificam se houve falhas nos seus procedimentos. A responsabilidade de apontar e provar essas falhas é sua. Alguns dos erros que podem ocorrer na autuação são erros nos dados do veículo, no tipo de infração, equipamentos que não tenham sido aprovados pelo Inmetro, posicionamento indevido do agente no momento da autuação, erro na localização de placas de trânsito, dentre outras. Já na notificação, o erro pode estar na demora em emiti-la, já que o órgão deve fazer isso em até 30 dias, ou na ausência de informações, como por exemplo a data da última inspeção do equipamento pelo Inmetro, ou identificação do órgão ou do agente, por exemplo. Já no decorrer do procedimento, podem ocorrer outros erros como demora no julgamento do recurso, ou falta de justificativa da autoridade ao negar o recurso. Enfim, depois que você tiver analisado a infração e tiver encontrado as informações mais importantes, agora é a hora de começar a escrever a sua defesa ou o seu recurso. É necessário que você direcione a sua defesa ou o seu recurso para a autoridade correta. Por exemplo, se você estiver na fase de defesa prévia, comece a sua defesa escrevendo ao ilustríssimo senhor diretor do... e escreva o nome do órgão. Em seguida, identifique do que se trata o documento. Escreva defesa prévia de autuação. Se o seu recurso estiver na fase da jare, comece escrevendo aos ilustríssimos senhores julgadores da jare do... e escreva o nome do órgão. Se estiver na fase de recurso ao CETRAN, comece escrevendo ao ilustríssimo senhor presidente do CETRAN. CETRAN-SP, CETRAN-RJ, CETRAN-MG, depende do estado em que ocorreu a infração. Em seguida, identifique do que se trata o documento. Nesses dois casos, escreva recurso contra a imposição de penalidade de multa. Esse título serve tanto para recursos à jare quanto recursos ao CETRAN. No passo seguinte, você deve identificar a infração da qual você está se defendendo ou recorrendo.
Para isso, você tem que informar o número do AIT, ou seja, o número do auto de infração. Esse número identifica a infração e está na notificação de autuação ou penalidade. Em seguida, você deve informar o enquadramento, que é o número que identifica o tipo de infração e também está na notificação. Depois de identificar a infração, você deve identificar quem você é, informando seus dados pessoais, como no exemplo ao lado. Caso você esteja na fase de defesa prévia, use o termo defesa prévia. Caso esteja recorrendo na JARE ou no CETRAN, use o termo recurso. Bom, nesse próximo passo você precisa explicar os fatos que comprovam que essa infração deve ser anulada. Existem duas maneiras de você questionar uma infração. A primeira é através do mérito, ou seja, no mérito é discutido se a infração de fato ocorreu. Eu tenho dois exemplos aqui muito comuns. Por exemplo, o veículo não estava naquele local, portanto ele não poderia ter sido autuado naquele momento. Ou, por exemplo, o condutor foi autuado por dirigir alcoolizado, mas ele não estava alcoolizado. Ou então, existe a maneira de discutir a infração através da insubsistência, ou seja, através de erros na autuação. Dois exemplos aqui bastante simples são: a placa do veículo estava incorreta, o agente que autuou não se identificou. Aqui existe uma infinidade de exemplos, depende muito de cada caso, por isso é muito importante que você faça um bom trabalho na busca de erros. Quanto mais argumentos, quanto mais fatos a seu favor houver, maiores são as chances de você conseguir anular a infração. E caso tenha surgido a dúvida de será que eu posso discutir mérito e insubsistência ao mesmo tempo? A resposta é sim. Você pode sim discutir mérito e insubsistência ao mesmo tempo, no mesmo recurso ou na mesma defesa. O passo seguinte na sua defesa ou no seu recurso é a fundamentação legal. E esse é um dos passos mais importantes da sua defesa ou do seu recurso, porque é aqui que você vai informar quais leis ou quais trechos de resoluções, deliberações, portarias ou manuais suportam, dão apoio ao seu pedido de anulação da infração. Ou então quais leis, quais trechos de resoluções, deliberações, portarias ou manuais o agente ou o órgão deixou de obedecer e cometeu erro ao registrar a infração. Inclusive, você pode também citar decisões judiciais que tenham sido favoráveis a algum condutor que recorreu à justiça, que se socorreu na justiça para conseguir obter êxito no seu pedido de anulação das infrações. Mas é importante que você se atente e escolha um caso muito parecido com o seu. Se for um caso muito distinto, obviamente não faz sentido você usar ele como modelo, como exemplo a ser seguido também no seu caso. Depois de fundamentar a sua solicitação, agora é o momento de você fazer o seu pedido à autoridade de trânsito. O pedido é o de anulação da infração ou anulação da multa, dependendo da fase em que você estiver. Você pode copiar o exemplo aqui do slide, tá? Por fim, você vai pedir o deferimento, que ou seja, é a aceitação, a acatação da sua solicitação e vai assinar exatamente como no seu documento com foto, preferencialmente a CNH, que é o documento que você vai ter que enviar ao órgão. E agora é importante que você preste ainda mais atenção, porque depois de redigir a sua defesa ou de redigir o seu recurso, você precisa juntar todos os documentos comprobatórios, ou seja, os documentos que comprovem a sua alegação. E essa fase é ainda mais importante para quem discutiu o mérito da infração, para quem alega que a infração não ocorreu. Isso porque quando você discute a insubsistência, ou seja, algum erro na autuação, a autoridade de trânsito tem todos os documentos em mãos para que ela possa fazer análise e verificar de fato que houve uma falha, que houve um erro. Agora, quando você discute o mérito, é você que tem que apresentar todos os documentos, é você que tem que apresentar provas à autoridade de que aquela infração não ocorreu de fato. Entenda que alegações sem provas são somente alegações. Afinal de contas, qualquer pessoa pode alegar qualquer coisa a qualquer momento. Se não houver provas, a autoridade de trânsito não vai aceitar a sua alegação e o seu recurso não vai ser aceito. Lembrando que além dos documentos comprobatórios, você precisa juntar os seus documentos pessoais. Então pegue novamente a sua notificação, leia quais documentos você precisa juntar.
Geralmente é cópia da CNH, cópia do documento do veículo, dentre outros. Mas é importante que você leia e siga exatamente o que está sendo solicitado na notificação para que você não tenha sua defesa ou seu recurso negado simplesmente por falta de documentos tão simples. E aproveitando que você já está com a notificação em mãos, nela contém as instruções para você protocolar a sua defesa ou o seu recurso, ou seja, nela vai constar o endereço para onde você deve enviar a sua defesa ou o seu recurso, ou qual endereço você pode ir pessoalmente fazer essa protocolização, ou ainda alguns órgãos aceitam a protocolização através do site. Então é importante que você leia a notificação e envie exatamente para o endereço que está na notificação. De maneira nenhuma protocole o seu recurso em outro órgão autuador. Embora a legislação, te dê o direito de protocolar em outro órgão que deve remeter ao órgão correto, isso na prática não acontece. Quem tem mais experiência nessa área sabe que isso não acontece porque, infelizmente, os órgãos de trânsito do nosso país não estão interligados. Então, se você protocola o seu recurso no órgão incorreto, você certamente vai ter muita dor de cabeça, porque infelizmente acontecem extravios ou simplesmente esquecem de remeter a sua defesa ou o seu recurso para o órgão correto, ou então ela chega fora do prazo. Então, por mais que o órgão autuador seja de outro estado, prefira enviar direto para o órgão autuador. Muitas pessoas pensam, eu vou enviar para o órgão aqui do meu estado e aqui do meu estado ele remete para o órgão correto lá no outro estado. Não faça isso, porque quando você envia uma defesa, um recurso via Correios, você tem a possibilidade de enviar com AR, ou seja, com aviso de recebimento, para que você consiga rastrear e você saiba quando de fato chegou ao destinatário. Mas quando você envia para um órgão, para que ele remeta a outro, ele não vai enviar com AR. A maioria dos órgãos não enviam com AR para baratear o custo, para cortar custos. Então, nesse trajeto de um órgão para outro, muitas vezes você acaba tendo o extravio da sua defesa ou do seu recurso, ou simplesmente você não sabe quando chegou de fato no órgão devido. Então, faça você mesmo isso, não envie para o órgão errado para que ele remeta ao órgão correto. Caso você queira, você também pode contar com a gente para fazer todo esse processo para você. Nós temos um time de especialistas com advogados especializados em trânsito e ex-jogadores de órgãos como Detran, DER, prefeituras, além de possuirmos o maior banco de dados do Brasil. Nesse banco de dados, nós temos todos os argumentos que tiveram melhor resultado nos nossos recursos, além de uma lista de todas as falhas que cada órgão comete. E é por isso que conseguimos fazer recursos tão específicos para cada caso e que tem tido muito sucesso nos resultados. Se você quiser fazer uma consulta com um especialista agora mesmo e quiser saber quais as chances reais de sucesso para o seu caso, acesse os links na descrição desse vídeo e fale com a gente agora mesmo.